Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e falar com vocês e poder conhecer pessoalmente algumas dos meus alunos lá no curso de pedagogia. Eu vou começar a minha fala, me apresentando, porque a minha apresentação diz muito sobre como eu cheguei até aqui. Eu sou formada em história, sou professora de história. E desde a minha formação eu comecei a ministrar aulas tanto em colégios, privados, quanto em colégios públicos. E logo em seguida eu ingressei, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, como supervisora de ensino e fiquei lá como supervisora por 20 anos. E como supervisora de ensino, a minha atribuição era implementar políticas públicas. Ou seja, tudo aquilo que era pensado enquanto política pública para a educação, cabia a mim, aos meus colegas de trabalho, verificar a sua implementação, orientar e fazer com que isso acontecesse de fato na escola. E eu sempre desenvolvi o meu trabalho com muito esmero e com aquela preocupação de que, de fato, os meus alunos aprendessem, de que a escola cumprisse o seu papel de promover o desenvolvimento, cognitivo dos alunos. E foi passando o tempo e eu vi que os resultados continuavam pífios. Nós fazíamos formação de professores, os professores se empenhavam em ministrar as suas aulas, os gestores se empenhavam na escola, nem todos os alunos são descompromissados, haviam muitos alunos comprometidos, mas ao final o resultado sempre pífio. E o Lucas mostrou aqui para a gente os resultados da educação no Brasil, e isso deixa aqueles que trabalham na educação e trabalham com dedicação extremamente frustrados, porque você olha para aquela situação e fala: o que mais eu preciso fazer para mudar esse cenário? E foi me questionando a respeito disso, o que mais poderia ser feito, que eu me deparei um certo dia com um livro que foi citado aqui também, que é o livro do presbítero Solano Portela, O que estão ensinando aos nossos filhos. E foi a partir desse livro que eu falei: o que é que está acontecendo? E foi a partir daí que eu fui buscar saber por que a educação moderna não funciona. Porque apesar das crianças ficarem por mais tempo na escola, atualmente, eles ficam cerca de 9 horas na escola, na grande maioria das escolas, e o nível de aprendizagem continua pífio, enfim. O que estava acontecendo? E, a partir disso, eu comecei a questionar e procurar saber, e aí eu chego aqui para falar para vocês de um tema extremamente importante, né? Escolher um currículo. Ou seja, como é que a gente escolhe um currículo para que, a partir desse currículo, toda o processo de ensino e aprendizagem seja modificado. E que, de fato, esse processo de ensino e aprendizagem, obrigada, dê resultado, transforme, de fato, seja um processo educacional. Escolher um currículo é uma tarefa bastante difícil. A gente falou bastante aqui sobre educação clássica cristã, e provavelmente alguns de vocês devem estar pensando: mas como eu faço isso? O que eu vou ensinar? Como se dá o processo? E o primeiro movimento é exatamente esse: escolher um currículo. Bom, eu tenho algo para ensinar, como eu vou fazer? Então, a escolha do currículo é fundamental nesse processo. E para escolher um currículo, eu preciso ter finalidade e eu preciso ter critérios. Para que eu vou escolher um currículo, o que eu quero com este currículo e quais são os critérios para a escolha deste currículo. É por aí que passa essa questão da escolha de um currículo. E escolher um currículo, então, a gente vai pensar: bom, eu preciso de uma finalidade. Eu vou pensar que o currículo, a palavra currículo vem da ideia de percurso. Se eu estou buscando um currículo,
eu estou pensando num percurso, num caminho, numa jornada. E esta jornada, ela tem um início e tem um fim. É um percurso onde, neste percurso, eu vou me deparar com inúmeras situações, mas eu tenho um objetivo final, eu sei onde eu quero chegar. Isso é fundamental, saber qual é a minha finalidade, o que eu quero com um currículo. Porque, às vezes, a gente tem a ideia de que um currículo é uma lista de conteúdos a serem ministrados. Às vezes, a gente tem a ideia de que, se eu pegar um livro didático que tem lá uma lista de conteúdos, isso me direciona a saber o que eu vou ensinar, o que eu vou ministrar. Mas currículo é muito mais do que isso. Porque, quando eu penso nessa lista, eu tenho que pensar que alguém formulou a lista. E quem formulou essa lista, selecionou essa lista. E selecionou com um objetivo. Ele tinha alguns critérios para fazer essa seleção. Mas ele tinha algumas crenças para fazer essa seleção. Ninguém seleciona nada se não tiver um critério e se não acreditar em alguma coisa. Além disso, quando eu seleciono, quando eu estabeleço essa lista, quando eu coloco em prática as minhas crenças para fazer essa seleção, eu também tenho que pensar que a aplicação dessa lista, o método que eu vou utilizar na aplicação desse ensino, está embutido nesta seleção de conteúdos. Então, todas essas coisas estão implicadas na escolha de um currículo. E são coisas que nós precisamos pensar quando vamos fazer isso. Bom, a gente tem vários currículos colocados aí na sociedade. Um exemplo de um currículo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem um currículo oficial do estado de São Paulo. Talvez muitos de vocês não saibam, mas o currículo oficial do estado de São Paulo é um detalhamento dos conteúdos que devem ser ministrados para cada disciplina. E esse currículo, ele está posto para todas as escolas, não só as escolas públicas, mas também para as escolas privadas. E este currículo, ele foi elaborado com base na Base Nacional Comum Curricular, da BNCC, que não é uma lista de conteúdos, mas é uma lista de competências e habilidades que devem ser desenvolvidas ao longo da escolaridade. Pensando nisso, a gente olhando para essa questão do currículo e pensando naquilo que nós temos colocado na nossa sociedade como uma proposta de currículo, e se a gente sabe que o currículo é um percurso educacional, a gente vai pensar, bom, qual é a finalidade desse currículo que está posto? E a gente olha nesses documentos e a gente vai perceber que ele tem finalidades claras. Está lá na introdução deste currículo que o objetivo dele é formar cidadãos. Está lá nesse currículo que o objetivo dele é a competitividade para o mundo do trabalho. Está lá nesse currículo que o objetivo dele é formar pessoas que sejam bons cidadãos para o Estado. Está lá nesse currículo que o critério dele é que as pessoas desenvolvam as suas capacidades para saber resolver problemas dentro da sociedade. Então, é um currículo que tem objetivos. Se ele cumpre, é outra história. Mas, quando eu compro este currículo, ou seja, como eu adoto esse currículo, ele foi elaborado para que isso aconteça. E aí a gente pensa, essa é a minha finalidade? Nas nossas conversas aqui, né, nas palestras anteriores, já ficou claro, não é a nossa finalidade. A nossa finalidade é
entender que nós somos estrangeiros neste mundo e estamos caminhando para a pátria celestial. Então nós queremos sim queremos bons cidadãos, mas bons cidadãos que não olhem simplesmente para esse mundo, mas bons cidadãos que estejam olhando para o céu. Que as suas atitudes, que o ser bom cidadão, que esse termo bom seja um bom de acordo com a vontade de Deus. Porque ser bom cidadão, eu posso ser um bom cidadão porque eu cumpro as vontades do Estado. É diferente de ser um bom cidadão porque eu cumpro a vontade de Deus. Então, quando eu olho para o meu propósito e olho para os propósitos do currículo oficial que está aí, eu já tenho alguns problemas em adotar este currículo, porque este currículo não vai me levar ao mesmo fim, à mesma finalidade. E esta finalidade tem uma perspectiva de sociedade e uma perspectiva de homem. Quando a gente pensa que eu vou, fazer um percurso e nesse percurso eu quero chegar a que este indivíduo desenvolva um senso de cidadania, simplesmente cidadania, eu não estou dizendo qual cidadania, mas que ele desenvolva um senso de cidadania, eu tenho que pensar: "Bom, essa cidadania que tipo de sociedade eu estou pensando? Qual é a sociedade que eu estou imaginando para formar esse cidadão? O que eu estou pensando que é esta pessoa? Qual é o conceito de homem que eu tenho?" E nessa perspectiva, a gente vai se deparar neste currículo com uma formação de uma sociedade humanista. Uma sociedade onde eu quero uma cidadania para uma sociedade que se basta em si mesma, onde o homem é a medida de todas as coisas. E a satisfação dos seus desejos é aquilo que eu espero nesta sociedade. Portanto, o currículo vai estar voltado exatamente para isso. Quando a gente olha a BNCC, ela também deixa claro qual é o movimento e qual é o modelo de sociedade que ela está pensando. Porque ele diz lá que ele quer a transformação da sociedade alinhada à Agenda 2030. Então, esse currículo nos dá a perspectiva de sociedade. Eu quero uma sociedade alinhada à Agenda 2030. Ele me dá uma perspectiva de homem, que é uma perspectiva de homem que quer, vai resolver as demandas da vida cotidiana. Essa é a perspectiva. Então, ele é um solucionador de problemas e ele está apto, ele desenvolve as suas capacidades para o mercado. É uma visão utilitarista do homem. Eu desenvolvo as pessoas com o objetivo de que ele age de forma utilitária nessa sociedade. Ele vai servir ao mercado. Este é o objetivo. O homem não é nada mais do que isso. E isso está posto neste documento, que é o parâmetro de elaboração de currículo no nosso país. Agora, quando eu penso que eu quero formar cidadãos que vivam nessa sociedade obedecendo à lei de Deus, com os olhos voltados para o céu, nessa perspectiva, eu quero uma sociedade que seja redimida por Cristo. Então, eu quero sim bons cidadãos, mas bons cidadãos que tenham um encontro com Cristo e sejam redimidos por Ele. Eu quero sim pensar um homem que seja transformado, que se desenvolva, mas ele vai se desenvolver para alcançar maturidade em Cristo, para ele se assemelhar ao humano perfeito que é Cristo. Essa é a minha perspectiva de homem. Portanto, eu tenho 2 modelos distintos de currículo. E não dá para nós, aceitarmos, né, simplesmente adotarmos este currículo,
porque o resultado será a formação de uma pessoa conforme este modelo. E é muito interessante a gente perceber essa dicotomia, né, essa distinção de visão entre o currículo moderno, o currículo, que está posto para nós, e aquilo que nós, como cristãos, esperamos de um currículo, que no próprio currículo ele traz algumas coisas, dessa inimizade entre o que nós esperamos e aquilo que ele está propondo. E tem um texto que eu trouxe aqui para vocês, porque é muito interessante a gente olhar como, está muito claro que existe objetivos diferentes na aplicação deste currículo. Na, BNCC, diz assim, esse trecho da BNCC está lá na introdução do ensino fundamental, depois vocês podem dar uma olhada. Diz assim: além disso, e tendo por base o compromisso da escola de propiciar uma formação integral, balizada pelos direitos humanos e princípios democráticos, é preciso considerar a necessidade de desnaturalizar qualquer forma de violência nas sociedades. Até aí, perfeito. Mas vejam o que é violência. Desnaturalizar qualquer forma de violência nas sociedades contemporâneas, incluindo, e aí vem, a violência simbólica de grupos sociais que impõem normas, valores e conhecimentos tidos como universais e que não estabelecem diálogo entre as diferentes culturas presentes na comunidade e na escola. Gente, para o currículo oficial brasileiro, nós, enquanto cristãos, somos promotores de violência. De violência simbólica. Porque nós entendemos que nós temos uma cultura que é única. Porque nós entendemos que nós temos uma verdade. Então, o currículo que está posto tem esse pressuposto, né, que é de desnaturalizar, ou seja, que é de combater o cristianismo. E tem um autor que fala de currículo que ele diz uma outra coisa muito clara sobre isso. E esse autor, como ele é um acadêmico, que é o Cipriano Lucchesi, ele deixa claro que essa posição é a posição da academia em relação à formulação de currículos. E ele diz o seguinte: nossa ação no nível macro, no nível micro, é política. Ela está comprometida com uma perspectiva de construção de sociedade. Então, existe um alvo. O ato de politicamente despolitizar a política garante uma dormência na consciência que possibilita a ação inimiga, sem nenhuma interposição de resistência. Nós somos inimigos. Não é algo simplesmente velado. Existe intencionalidade. E como eu estou dizendo, o currículo, ele é a base desse processo educacional. É o que eu vou ensinar e como eu vou ensinar, quais são as escolhas que eu vou fazer. Então, desta forma, pensando nessa forma, a gente vai entender que nesse percurso do currículo, os nossos objetivos, o nosso principal objetivo é conhecer a Deus. Esse é o nosso principal objetivo. Dentro dessa perspectiva das nossas crenças e da nossa crença de que nós somos criados à imagem de Deus. E pensando que nós vamos conhecer a Deus por meio
do conhecimento, da aquisição do conhecimento. Então, eu adquiro conhecimento para conhecer a Deus e, dessa forma, me aproximar mais da verdade e me tornar mais parecido com Ele e ainda honrá-lo, valorizando e desenvolvendo aquilo que Ele me deu. Já foi dito aqui que todo conhecimento é conhecimento de Deus. E esse é o nosso objetivo ao adquirir conhecimento. Eu não adquiro conhecimento para ser um excelente profissional e ganhar muito dinheiro. Eu não adquiro conhecimento para ganhar status. Eu não adquiro conhecimento simplesmente para ganhar posição na sociedade, destaque. Eu adquiro conhecimento para conhecer a Deus. Eu adquiro conhecimento porque Deus se revelou por meio da sua criação. E quando eu estou conhecendo mais da criação, eu estou conhecendo mais de Deus. Eu vou adquirir conhecimento das Escrituras, porque Deus se revelou nas Escrituras. Então, o conhecimento é um absoluto que é o próprio Deus, que já está dado. Cabe a nós desvelar esse conhecimento, cabe a nós nos apropriarmos deste conhecimento. E esse precisa ser a nossa base ao adquirir conhecimento. Eu adquiro conhecimento para conhecer a Deus. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou adquirir conhecimento para conhecer a Deus? Me utilizando das diferentes ferramentas, né, que um pouquinho já foi dito aqui. Além disso, como é que eu seleciono esses conteúdos? Como que eu faço essa seleção de conteúdos? Porque o conhecimento é muito vasto e eu preciso de um currículo. Será que esse currículo que está sendo proposto para mim, ele fez uma seleção, adequada de conhecimentos? Como que eu faço essa avaliação? Quais são os meus critérios para olhar para isso? O critério é: este conhecimento que está posto, este conteúdo que está posto, é um conteúdo que leva a Deus? É um conteúdo que mostra o bom, o belo e o verdadeiro? São as verdades de Deus? Este conhecimento que está posto é um conhecimento que me eleva? É um conhecimento que me traz, mais de Deus, me aproxima de Deus? Me desenvolve em mim as virtudes, para que eu fique mais parecida com Cristo? Esta é a avaliação que a gente precisa fazer na hora de escolher um currículo. Então, se nós pensarmos aí na geografia, por exemplo, né, é uma disciplina. Não necessariamente precisa ser dado como uma disciplina, mas vamos pensar no conteúdo da geografia, né. O conteúdo da geografia, aparentemente você pode dizer: "Nossa, mas eu posso ensinar geografia, aprendi lá geografia sobre tantas coisas". Não tinha Deus e eu aprendi sobre o que é a Terra, né, aprendi um pouco de astronomia, aprendi um pouco sobre população, e está tudo bem. Mas quem fez a Terra? Mas quem fez a diversidade de, ambientes na Terra? Foi o Senhor Deus. E aí, como diz o Salmo 23, né, que a gente descansa pelo vale, né, e que a gente sabe que no vale nós não seremos atingidos pelos inimigos. Aí quando a gente olha para isso, puxa, mas o que que é vale? Aí a gente está lendo o Salmo lá, o que que é um vale? É um conceito geográfico. E aí está a geografia. Eu não preciso ter a disciplina geografia para aprender sobre os diferentes ambientes na Terra, os diferentes relevos. Quando eu estou lendo o Salmo, eu me deparo com esse conceito. Lá tem vale, tem montanha, fala sobre astronomia, sobre o sol, as estrelas.
E aí, se eu estou ensinando isso, eu estou ensinando sobre Deus na perspectiva do Criador. Então, eu vou pensar que a escolha de um currículo é uma escolha que pressupõe vários critérios. E aí vem um critério fundamental, que é o método. O que está sendo proposto para mim na escolha de um currículo? Me leva a ensinar de que forma? Porque se eu tenho um currículo que está dividido está fragmentado em diferentes disciplinas, eu já tenho um problema, porque esse conhecimento está fragmentado. E o meu esforço para fazer com que esta fragmentação se torne um todo e aponte para Deus é muito grande. Talvez eu nem consiga, enquanto professor. Então, como que está esse currículo? Qual é o método que ele está propondo? É um método que promove o desenvolvimento das capacidades humanas? Ou é um método que simplesmente entende que eu vou despejar uma série de conteúdos, as pessoas vão guardar esses conteúdos para colocar numa prova e está tudo bem? Quando eu olho para o método, eu vou pensar: será que o método que está sendo proposto é um método onde eu vou fazer uma série de atividades para que os próprios educandos, para que as próprias crianças coloquem as suas impressões sobre aquele conteúdo e, ao final deles colocarem as suas impressões, está tudo bem, porque a gente construiu um conhecimento. E o conhecimento absoluto, verdadeiro, não foi apresentado. Então, o método é extremamente importante na hora de um currículo, porque é a forma como eu vou ensinar. E um método, ele precisa pressupor isso. Eu quero desenvolver as potencialidades dos meus educandos. Quais são essas potencialidades? Primeira questão é a minha concepção de homem. Bom, eu sei que nós somos criados à imagem de Deus. Se fomos criados à imagem de Deus, não somos animais. Nós não somos mais um animal ou um animal racional. Nós fomos criados à imagem de Deus. E criados à imagem de Deus, temos atributos que são próprios de Deus. Então, nós temos inteligência, que é essa capacidade de raciocinar, de resolver problemas. Nós temos imaginação, a capacidade de criar, de fazer relações. Nós temos vontade, que é a capacidade de escolher, de decidir. Isso é próprio do ser humano, mas tudo isso está nos dado enquanto potência. Precisa ser desenvolvido, cada uma dessas coisas. Eu preciso desenvolver a inteligência, eu preciso desenvolver a imaginação, eu preciso desenvolver a vontade. Para que eu desenvolva a inteligência, eu preciso de alguns recursos. Para que eu desenvolva a imaginação, eu preciso de outros recursos. Para que eu desenvolva a vontade, eu preciso de outros recursos. Mas eu preciso ter consciência e o currículo precisa me dar as ferramentas para que isso aconteça. Como que eu vou desenvolver a inteligência? Eu desenvolvo a inteligência por meio da linguagem. É o domínio da linguagem que desenvolve a minha inteligência. Então, algo que precisa ser observado. Este currículo está focado no desenvolvimento da linguagem? Como eu desenvolvo a minha imaginação?
Eu desenvolvo a minha imaginação tendo contato com aquilo que se transforma em um bom repertório, com uma boa literatura, com um ambiente que seja propício ao bom, belo e verdadeiro. Ou seja, é a minha vivência, aquilo que eu leio, aquilo que eu aprendo é que vai desenvolver a minha imaginação, porque vai me dar repertório para que eu possa imaginar. Mais tarde a gente vai ter uma palestra, né, sobre o imaginário. É fundamental. Aquilo que eu tenho de repertório é aquilo com que eu vou lidar na minha vida e é como eu vou fazer a minha leitura de mundo. Nós lemos o mundo, nós entendemos a realidade a partir daquilo que nós compreendemos, a partir do nosso imaginário, a partir daquilo que nos foi fornecido enquanto repertório. Quem tem um imaginário rico tem maior capacidade de ler o mundo. Junto com uma linguagem desenvolvida, a pessoa consegue fazer uma melhor leitura da realidade. E por último, eu preciso desenvolver a vontade. A vontade é a minha capacidade de fazer boas escolhas, de tomar boas decisões. Naturalmente, uma criança, ela não tem uma vontade desenvolvida. Ela tem uma vontade fraca. E, normalmente, ela tem uma vontade voltada para a satisfação dos seus próprios desejos. Isso precisa ir sendo educado. Ela precisa ir aprendendo sobre a lei de Deus, e na medida que ela vai aprendendo sobre a lei de Deus, ela vai aprendendo a tomar as melhores decisões. E ela vai aprender que obedecer a Deus é aquilo que é o motivo da sua vida. E quando a gente aprende que obedecer a Deus é o motivo da nossa vida, e aí a gente então entende que a gente precisa ter disciplina. A gente entende que para desenvolver, por exemplo, a inteligência, não é por osmose. O conhecimento não acontece na nossa cabeça simplesmente a gente olhando. Precisa esforço, precisa dedicação, precisa tempo. E daí eu preciso tomar a decisão para isso. Será que o currículo que está proposto é um currículo que promove isso? Que promove o desenvolvimento da vontade, uma vontade educada, disciplinada? Não é isso que nós temos visto, por exemplo, no currículo que está proposto aí na nossa sociedade. Porque o currículo que está proposto na nossa sociedade é um currículo que diz assim: olha, nós vamos juntar as pessoas, cada um vai dar o seu ponto de vista, a sua opinião a respeito disso, e aí nós vamos construir conhecimento. Você não precisa fazer mais nada, você já construiu o conhecimento e está posto. Então, não exige disciplina, não exige dedicação, não exige esforço intelectual. Qual é o resultado disso? As pessoas não aprendem. Simples assim. Porque basta ela estar presente no ambiente escolar, recebendo aquelas informações que já se entende que ela foi educada. Então, o critério para a escolha do currículo passa também por isso. Por esta questão de como esse currículo entende o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento da imaginação, o desenvolvimento da vontade. E dentro disso, esse currículo, ele aponta para o desenvolvimento da linguagem. A linguagem é o mecanismo do ser humano de compreender a realidade e expressar a sua realidade. Ninguém entende nada
a não ser por meio da linguagem. E aqui eu estou dizendo das diferentes linguagens. Nós não nos desenvolvemos intelectualmente se não for por meio da linguagem. Por isso que quando a gente está falando aqui de educação clássica, o primeiro movimento da educação clássica, que é o Trivium, ele está pautado na linguagem. É por isso que a gente pensa esse movimento de educação a partir do desenvolvimento da linguagem, começando pela gramática. E gramática aqui não tem nada a ver com gramática simplesmente como a gente entende aqui, né? Morfologia, sintaxe. Não é isso. É mais do que isso. É a compreensão leitora, que é um longo processo, mas é um processo que passa pelo mecanismo de, primeiro, aquisição de repertório. Eu não consigo pensar sobre alguma coisa se eu não tenho repertório. Gente, esta ideia que a gente vê nas escolas, de colocar as crianças em roda e cada um dá a sua impressão sobre alguma coisa, de crianças que não tiveram a informação, o acesso ao conhecimento sobre o que eles vão falar, sobre a sua pobre vivência. Não se formou nenhum conhecimento ali. Então, o repertório é fundamental. E a boa literatura é o mecanismo ideal para consolidar esse bom repertório. E uma boa literatura associado a um processo de memorização. Porque não é só ouvir, não é só ler, é preciso memorizar. E esse é um processo inicial da gramática. É a criação de um bom repertório. É na gramática que a criança vai ler. Simplesmente ler. Ler no sentido de decodificar, ler no sentido de descrever o que ela está lendo, ler no sentido de ordenar, ler no sentido de observar. Mas é ainda a partir daquilo que ela está tendo contato. Esse é o primeiro movimento. A partir do momento que você tem um repertório criado, a criança já começa a ter a possibilidade de pensar sobre. E aí ela vai para o segundo movimento, que é o movimento da lógica ou da dialética, que ela consegue analisar. Mas o que a gente vai analisar? Eu preciso de um objeto para análise. Então eu preciso de um repertório. Ela começa a comparar. Mas como é que eu consigo comparar duas coisas se eu não tenho as duas coisas? Então, o repertório é fundamental. Mesmo que eu esteja falando de um objeto nesse momento, o repertório vai fazer com que ela consiga fazer essa comparação entre aquele objeto que ela está estudando e aquela que ele já teve contato. É nesse movimento que a criança consegue fazer comparações. É nesse momento que a criança consegue reordenar. Não só ordenar, colocar numa ordem, mas ela consegue reordenar, reorganizar. Ela já está pensando, porque ela já tem um repertório e houve um processo de desenvolvimento da linguagem. Consequentemente, um processo de desenvolvimento da inteligência. Para que, então, ela tenha condições e capacidade para um outro movimento, que é ela poder se expressar, se posicionar, se colocar a respeito daquilo, que é o último movimento desse desenvolvimento da linguagem, que é a retórica, que é exatamente quando ela fala. Falar no sentido de expressar, de criticar, de conceituar, de elaborar. É quando ela consegue se posicionar. E aqui o conceito de criticidade é muito importante, porque
A ideia atual é de que você forma pessoas críticas simplesmente pelo fato de que, elas são colocadas em situações que elas podem falar sobre, colocar a sua opinião a respeito. Isso não é crítica. A crítica pressupõe conhecimento. A crítica pressupõe vários objetos, a capacidade de analisar esses objetos, de comparar, de conseguir conceituar isso, para que depois eu possa, então, me posicionar a respeito. Eu não critico aquilo que eu não sei, aquilo que eu desconheço, porque eu estou dando só opinião. Então, a criticidade, ela é um longo processo de desenvolvimento da inteligência, que se dá por meio do desenvolvimento da linguagem. E quando a gente está fazendo a escolha de um currículo, a gente precisa observar isso. Porque a gente vive, em tempos que muitos dizem: "Ah, eu tenho uma educação", as escolas, às vezes: "Eu tenho uma educação cristã". Mas é uma educação cristã que não está visando desenvolver as potencialidades humanas tal qual o Senhor nos concedeu, como, por exemplo, o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento da vontade, o desenvolvimento das virtudes por meio do desenvolvimento da vontade. Então, nesse sentido, é que a gente, ao escolher um currículo, a gente tem que ter isso em perspectiva. Eu preciso saber o que eu quero, eu preciso de critérios para isso. E eu tentei colocar aqui para vocês alguns desses critérios, né, de uma forma rápida, mas são critérios importantes na análise de um currículo, porque deles depende para onde você está conduzindo o seu educando, seu filho ou o seu aluno. Esses critérios são fundamentais, porque você vai chegar a um fim. Porque nós entendemos educação como um processo humano de conhecer mais a Deus e tornar-se mais parecido com Ele. Nós entendemos educação como o processo de desenvolvimento das potências mais elevadas que nos assemelham ao humano perfeito, que é Cristo. E nós entendemos educação como um processo de humanização para que nós nos tornemos mais homens conforme nos fomos programados ou criados para ser. E isso é extremamente importante que nós olhemos para isso. E eu queria encerrar, a minha fala sobre a escolha de um currículo, pensando exatamente no que eu entendo por educação. E eu vou trazer aqui um texto que é um pouquinho dessa questão de o que eu penso, uma definição de educação. Não existe uma definição única, então eu vou colocar aqui uma definição, que diz assim: educar é desvelar a essência do ser, tornando conhecido o sentido e propósito da vida, qual seja viver plenamente e eternamente a imago Dei. É despertar o desejo pelo conhecimento ao encantar-se com a criação e seu Criador. Educar é forjar por todos os seus dias o anseio visceral por partilhar de Deus. É isso. Muito obrigada, gente.